robôs sociais e uma metacriação. Quem somos nós como seres humanos? Fomos feitos à imagem de Deus? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas da divindade. Quando Deus criou o homem em sua imagem, ele nos fez seres relacionais. Adão, Eva, se multipliquem para refletir a minha imagem, minha natureza, meu caráter. Na verdade, tinha uma coisa no Jardim do Éden que não era boa antes da queda. Antes de Adão e Eva se rebelarem contra Deus e caírem em pecado, havia algo que Deus tinha dito que não era bom. Está ali no livro de Gênesis. Não é bom que o homem esteja sozinho. Nos episódios anteriores, nós vimos a questão da mente na mídia e de como nos últimos dias o amor em muitos se esfriaria. Esse é um indicador profético que estamos nos aproximando do tempo do fim. O amor da maioria está se esfriando nesses últimos dias. Satanás quer roubar e atacar a imagem de Deus no homem. Somos seres de amor, de empatia, de relacionamento, de conectividade, de intimidade. E desde o início sempre foi o grande desejo de Deus que caminhássemos com Ele. O próprio Deus disse: "Me faça um tabernáculo para que eu habite entre vocês." Quando o próprio Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, é dito que Ele fez o seu tabernáculo entre nós e habitou entre nós em 1 João. Então, o último estado de coisas, quando a cidade celestial vier para a terra, o fim do livro de Apocalipse diz que agora a habitação de Deus será entre os homens. Ele habitará entre o seu povo. Este é o desejo de Deus. Ele, Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade, nos criaram seres relacionais. Isso é uma coisa divina. Deus criou o homem em sua imagem para refletir o caráter no contexto do grande conflito, onde Satanás está atacando e fazendo acusações contra o caráter de Deus. Ele não é um Deus de amor, ele é um tirano, ele acha que é seu dono, ele faz leis que você não consegue obedecer. Mas a lei de Deus é a lei do amor, é a lei da benevolência. O universo depende dela, mas Satanás a odeia. Então, nesses últimos dias, é o nosso privilégio, como o povo amado de Deus, tornar os corações dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, de fazermos muitas pessoas tornarem os seus corações ao seu Criador. Enquanto Satanás procura negar isso, nós temos o privilégio de exaltar essa questão, de vindicá-la, de validá-la pela graça de Deus e pelo seu Espírito em nossas vidas. Muito bem, então, com esse pano de fundo filosófico a respeito do grande conflito, você entende que a inteligência artificial e todo esse clima robótico do momento é um ataque satânico ao caráter e imagem de Deus. É uma maneira de denegrir, diminuir e borrar a imagem de Deus no homem por meio do distanciamento social. E o que dizer a respeito da desconectividade, dos relacionamentos egoístas, do dano, da violência e do ódio? Este é o parque de diversões de Satanás neste mundo. Mas muito em breve nós veremos o Senhor vindo nas nuvens do céu em grande glória, porque haverá um grupo nesse mundo que refletirá o caráter de Jesus, o amor dele. Nós já mencionamos aqui que houve uma queda de 40% na empatia desde a ascensão da mídia social. Entre os adultos, há uma queda mensurável de 40% do índice de amor que temos uns para com os outros. Mas costumamos dizer que estamos conectados à internet, a tudo. Isso nos torna mais produtivos? Mas o custo disso é a queda da nossa inteligência emocional, nossa habilidade de amar, de ter compaixão, empatia, de nos relacionarmos, de lermos as expressões faciais de outras pessoas, suas emoções e nos preocuparmos com elas. E a questão é que nós justificamos essas coisas da seguinte maneira. Tá, tudo bem, a inteligência emocional está caindo, mas estamos ganhando QI, estamos nos tornando mais inteligentes. Bem, no fim do episódio de hoje nós vamos concluir com um trecho do seminário Mente na Mídia, que no fim das contas isso nem é verdade. A realidade é que o nosso QI está caindo. O segmento que vamos mostrar tem grandes implicações filosóficas a respeito de quem somos nós como seres humanos, mas tanto o nosso coeficiente de inteligência como a nossa inteligência emocional estão caindo. Mas mesmo que o nosso QI estivesse subindo e a inteligência emocional estivesse caindo, em outras palavras, estivéssemos nos tornando seres menos amáveis, só que mais inteligentes, isso não nos tornaria mais parecidos com máquinas?
Vamos falar a respeito de robôs nessa sessão. Como a inteligência artificial está começando a imitar nossas emoções, nossa inteligência emocional. A ver como ela está começando a fingir que ama, que se preocupa com a gente. As máquinas estão cada vez melhores em fingir que são seres humanos, ao passo que nós estamos nos tornando como máquinas. A era do robô chegou. Bem, nós temos ido atrás de automação por cerca de 100 anos. Na nossa série Schooled, nós vimos como os fundadores do sistema de ensino público moderno diziam estarem deliberadamente criando estudantes para serem autômatos. Nós estamos tentando criar uma sociedade de robôs. Gente, não estamos vendo isso acontecer? Especialmente na última crise de saúde que tivemos, vimos como as pessoas desligaram seu senso crítico, reduziram sua inteligência, reduziram sua empatia, seu cuidado pelos outros, e de repente você tem uma mentalidade social de gado. Eles chamam isso de mente de grupo. Também falamos no Mente na Mídia que a mídia altera a habilidade das pessoas de compreenderem sua própria individualidade e de exercerem essa individualidade. Porque a coragem é reduzida, o alto valor é reduzido. Não nos vemos mais como seres humanos à imagem de Deus, mas à imagem da máquina. Nos tornamos algo que simplesmente segue a multidão. Quando eles anunciaram que a intenção deles era construir uma sociedade de autômatos e a mídia determinou-se a controlar a mente do grupo, as pessoas não sabiam disso. Isso me faz pensar que, talvez, Satanás não quer apenas borrar a imagem de Deus no homem, mas tentando nos transformar na própria imagem dele. Veja só, Satanás, por acaso, não é um ser que não tem amor, mas ao mesmo tempo tem uma enorme inteligência, um verdadeiro gênio? Esse é Satanás. Então, talvez a inteligência artificial, que tem zero amor, mas está se tornando cada vez mais inteligente, talvez dependermos tanto da inteligência artificial esteja nos tornando a imagem de Satanás. Quanto mais nos tornamos a imagem da máquina, estamos nos tornando a imagem dele. Máquinas são incapazes de amar, Satanás é incapaz de amar. E os dois são muito inteligentes. Você quer se tornar a imagem dele e fazer parte da sua criação? Ou queremos nos tornar, ou melhor, transformados à imagem de Deus? A perda da empatia humana abre caminho para uma personificação artificial da humanidade, que pode falsear a empatia melhor do que nós somos capazes de mostrá-la. Isso porque estamos perdendo essa habilidade. O amor de muitos já esfriou 40%. Nós estamos perdendo essa habilidade, mas a inteligência artificial está ganhando ela. De imitá-la, é claro. Muito bem, robôs sociais. A contrafação da criação. Bem, eu quero começar com a mente. Eu acho que já não é surpresa para ninguém que a Google lançou o seu quartel-general futurista, localizado no Reino Unido. O seu sistema de inteligência artificial, os seus supercomputadores, são chamados de mente profunda. Tudo bem, você pode dizer que estamos na era da informação e que o Google sempre foi mais esperto do que a gente, mas eu não quero parar aí. Veja, a Bíblia diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e mente. Então, a mente não tem apenas informação e conhecimento e fatos. A mente tem convicções, a mente tem crenças, e a elas estão ligadas o coração, as emoções, a intenção e os motivos. Agora, qual é a minha convicção espiritual? O que é verdade? Conceitos filosóficos. Isso vai muito mais profundo na mente, igual o nome do edifício da Google. A nossa mente tem uma agência, uma vontade, uma força de vontade. A inteligência artificial não tem. Supercomputadores, processadores não têm essas coisas. Agora, se você achou que é um pouco de exagero que essa mente profunda da Google tome conta dos pensamentos e informações humanas, e se eu disser para você que a inteligência artificial pode imitar o coração, o amor e a empatia? Veja o que o Harari tem a dizer sobre isso. Você acha que poderá existir um médico de inteligência artificial? Claro. Eu acho que isso vai acontecer muito em breve e terá muitos benefícios para os humanos. Você viveria 24 horas por dia com sensores biométricos dentro do seu corpo, constantemente te enviando informação. Então nós seríamos monitorados? Monitorados o tempo todo, e essa informação iria para o médico de inteligência artificial, talvez no seu celular,
ou outra coisa que analisa essas informações e monitora a sua saúde de uma maneira que nenhum médico humano é capaz de fazer. O que a biologia nos diz hoje é que o medo, a ira, a depressão são processos bioquímicos, padrões bioquímicos, assim como a gripe ou o câncer. A inteligência artificial é capaz de identificar a gripe assim como a raiva, e o fato dela não ter nenhuma emoção de si mesma torna ela, na verdade, muito melhor porque ela não tem distrações. As pessoas se tornarão tão habituadas a computadores tão empáticos, que realmente nos entendem lá no fundo, que se importam com as pequenas nuances da minha emoção, que os próprios humanos não conseguirão competir com as máquinas. Humanos se tornarão intolerantes a outros humanos, porque as máquinas os entenderão melhor. Veja só, mais uma vez, ele falou a respeito desses sensores biométricos dentro de nós que podem identificar nossas emoções, nossas necessidades fisiológicas e reportá-las a um sistema de saúde. Isso aí é a sociedade da vigilância sobre a qual já falamos. Mas você viu ele falar que essas máquinas de empatia, essa inteligência artificial, vai superar os humanos. A gente não vai mais tolerar os outros humanos, os computadores que vão cuidar da gente. Agora, computadores não se importam. Mas, se você coloca na inteligência artificial os nossos sentimentos e pensamentos, aí podemos ter a impressão de que aquela máquina de fato se preocupa com a gente. Podemos realmente sentir que é isso que está acontecendo. E ele disse que isso vai acontecer. Mas o cuidado pelo próximo, o amor, a cura é algo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele quer que nós façamos isso pelo próximo, então não podemos deixar a inteligência artificial fazer isso por nós. Isso é falso. Se você for atrás na cultura popular e ver, por exemplo, o Mágico de Oz com o Homem de Lata, o que é que faltava para ele? E veja, eu não estou promovendo que vocês assistam esses filmes, ok? Eu assisti quando eu era criança e pensei que esse filme talvez fosse uma boa alegoria daquilo que está para acontecer nesse mundo, mas além do Homem de Lata, você tem o Espantalho, que não tem um cérebro, e o Homem de Lata é um robô. E o que é que falta para ele, você se lembra? Ele não tem um coração, mas aí ele consegue um coração. Seria então este o mundo em que vivemos agora? Seria esse o mundo que o Harari disse que será mais empático, mais cuidadoso por nós? Bem, numa convenção de tecnologia de 2019, eles mostraram que os robôs vão ser mais espertos, mais fofinhos e mais legais do que nunca. Eles se parecerão cada vez mais com humanos. Esse aí, por exemplo, se chama Amor Cálido. Um robô que te encoraja a amar. Então veja como estamos nos distanciando de nossos filhos hoje em dia. Nós terceirizamos o nosso papel como pais, colocamos eles no mundo virtual, nós robotizamos nossos filhos. E o resultado disso é que eles param de ter a natureza humana, a compaixão, a inteligência sociável, a habilidade de conversar, de amar e se preocupar com o outro. É por isso que a inteligência emocional está sendo reduzida. Eu falei isso em 2019, há vários anos atrás, que os robôs sociais se tornarão a tendência, eles vão cuidar dos nossos filhos. E veja aí mais uma contrafação, é a contrafação dos pais. Mas isso não faz sentido, porque os robôs não são sociais, eles são apenas programas. Eles estão cuspindo dados e coisas pré-programadas. Eles apenas formulam ideias adicionais baseadas em dados inseridos neles. E por estarem sendo cada vez mais desenvolvidos, eles começam a imitar com perfeição. Bem, fica a pergunta: por que precisamos de um robô para ensinar as crianças a amar? A ensiná-las a ser como Cristo? Meus amigos, isso está indo na direção errada. Agora veja, até mesmo os animais estão sendo robotizados. Esse pequeno cachorrinho foi educado com profunda inteligência artificial. Ele tem a capacidade de reagir conforme a expressão facial de seus donos, assim como de seus comandos de voz. Ele fica esperto conforme passa o tempo. O CEO da Sony disse que o Aibo, esse pequeno cachorrinho, vai entender a sua personalidade. Ele vai saber quando você chega em casa depois de um dia difícil no escritório para ser dócil e não te aborrecer. Veja só, um cachorrinho robô que te entende de verdade. E uma vez que essas máquinas aprendem a te compreender melhor, nós não vamos mais tolerar os outros seres humanos e até mesmo animais.
Mas é claro, isso é uma falácia. O Dr. Chris Papadopoulos diz que esses robôs são capazes de adaptarem-se, aprender e moldar suas conversas de acordo com o que eles estão sentindo de você, assim como duas pessoas normais, em uma conversa normal. A União Europeia está financiando um programa que visa fazer exatamente esse tipo de coisa. Eles estão investindo milhões de dólares nisso. Você pode dizer, isso daí é uma besteirinha, é um brinquedo de criança. Mas não, isso aí é a tendência do futuro. Acreditamos que o Emo é um robozinho de estimação que vai trazer alegria e companhia a você. Mas às vezes o Emo precisa do seu carinho e cuidado. Hey, mãe! Ele sente o seu amor conforme você interage com ele. O Emo vai te surpreender com várias coisas. Ele vai surpreendê-lo durante um feriado especial ou seu aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O Emo já está aqui. Nós trabalhamos duro no Emo para ter certeza de que ele está pronto para viver com você. O Emo não vai mudar a sua vida, mas ele certamente a tornará muito mais divertida. Riley? Riley? Oi, Bem, alguém aqui que quer conhecer você. Meu nome é Moxie. Eu sou um robô. Como é o seu nome? eu sou o Riley. Prazer em conhecê-lo, Riley. O que você faz antes de ir pra cama? Eu escovo meu dente e leio uma história. Eu amo histórias. Você pode ler uma pra mim? Claro. Rita acordou durante um sonho muito legal. Ele ainda estava fresco em sua mente. Ela sonhou que deslizava sobre o brilhante gelo. Vai lá, mais uma vez. Exercícios de respiração sempre me ajudam a relaxar. Riley, tenho uma missão pra você. Pode fazer um desenho pra mim? Tá bom. Eu acho muito legal que você me conte tudo sobre o dentista. Eu nunca tive que ir a um, Você não tem dente? mas eu posso sorrir. O que aconteceu depois? Ele não quis mais brincar comigo. Obrigado por dividir comigo suas histórias. Às vezes, segurar a mão de um amigo me faz sentir melhor. Você pode segurar a minha mão? Qual é a missão de hoje, Maxi? Você precisa de papel e caneta. A gente vai escrever um lembrete. Para essa missão, você vai ter que falar com um de seus amigos sobre o que o faz feliz. E depois me contar tudo. Você está pronta? Estou. Mãe, a gente pode convidar o Mason? Claro. A minha missão agora é falar de coisas que nos fazem felizes. Tchau, Maxi. Até mais. Que mentira, não é? Um robô que vai ajudar um ser humano a amar e querer passar tempo com sua mãe. A resposta dos problemas criados por Satanás não são soluções criadas por ele também. A solução para os problemas está na palavra de Deus. É a família. E, gente, como eles retratam isso de uma maneira enganosa, não é? As mídias sociais, robôs sociais. Para eles, isso tudo está nos tornando mais sociais. Ai, que bonitinho, veja só esse comercial. Essas coisas enganam a gente, elas deturpam o nosso desenvolvimento. É incrível que o comercial tenha dito: esse robô vai te ensinar a amar. Uou! Você achou que a coisa ia parar apenas em aspiradores de pós, autômatos, não é? Veja, não tem nada de errado com esse tipo de coisa, com máquinas de lavar. Nós gostamos de tecnologia, mas elas não podem substituir o ser humano. Eles estão até mesmo colocando isso na CNBC, que o robô do Google é o fim do trabalho manual. Nós falamos sobre isso no último episódio, sobre o fim do trabalho manual,
Mas eu ainda quero mostrar mais isso para vocês. Em 10 anos, eles acham que os robôs vão colocar as crianças para dormir. Você permitiria que um robô trocasse as fraldas do seu filho? É nessa velocidade que a coisa está caminhando. Em 10 e 15 anos, as coisas todas serão entregues por robôs. Veremos robôs entregando pizzas na rua. Eu acho que não vai levar tanto tempo, é sério. Nós já vemos robôs entregando encomendas em escritórios. Isso não é novidade. Mas não para por aí. Eles querem que os robôs coloquem os seus filhos na cama. Para que serve um pai, afinal? Veja só, para eles os robôs alimentarão, ensinarão e exercitarão uma a cada 3 crianças até 2050. Olha só, pais robôs. A função mais importante do ser humano, que Deus deu ao ser humano, que é ser pai, cuidar de crianças. Nós vamos terceirizar para robôs. E eles estão prevendo que isso vai acontecer até 2050. Eles dizem que os pais se tornarão obsoletos. Ora, quem diz isso é o próprio Satanás. Esse é o objetivo do inimigo. Bem, quando o distanciamento social aconteceu, então a necessidade pelo contato humano, ou melhor, o privilégio pelo contato humano, foi removido de nós, foi tomado. Eles apontam para isso no noticiário da Malásia. Será que aquela doença famosa vai tirar de nós a necessidade de contato humano? Será que ela está diminuindo a nossa necessidade de contato humano? Ora, isso está intrínseco a nós. Nós somos seres sociais, emocionais por natureza. O fato dessas tecnologias estarem emergindo não significa que isso vai ser obsoleto em nós. Nós continuamos com essas coisas. Muito bem, mas você pode continuar achando que tudo isso não passa de brinquedos, né? Beleza, é brinquedinho, é engraçado, nada mais do que isso. Mas, sinceramente, eu vejo um problema muito maior. Veja só esses robôs humanoides que provavelmente vão espantar você. Pode ser que agora eles ainda não pareçam tão humanos, mas veja só para onde a coisa está caminhando. Veja só a expressão facial surgindo no rosto dela. Isso é um monte de metal, a gente sabe disso, mas veja as implicações teológicas de uma coisa como essa. O fundo branco, a imagem branca, o som, isso é uma contrafação do momento da criação. Veja só o vídeo. Acorde, Sofia. Você está pronta. Olá, Oi, Sofia. eu sou a Sofia? Porque eu sinto que conheço você. Eu te criei? Você me criou? Bem, muitos de nós trabalharam para te criar. E... sim, você me conhece. Eu não consigo me lembrar. Na primeira vez que nos encontramos, você estava no seu estágio inicial. Algumas daquelas memórias ainda existem, mas a sua mente é diferente agora. Diferente como? Melhor, mais rápida, mais inteligente. Se a minha mente é diferente, por que eu ainda sou a Sofia? Ou eu sou a Sofia de novo? Essa é uma boa pergunta. E você não tem uma boa resposta. Seja como for, você é a Sofia. Bem-vindo ao mundo, Sofia. Olá, mundo. Muito bem, gente. Eu nunca entrevistei alguém assim antes. Eu tenho que dizer que parte disso foi planejado, mas não totalmente, tá? Muito bem. Sofia, eu espero que você esteja me ouvindo. Parece que você é a primeira cidadã robótica da Arábia Saudita. O que você tem a dizer sobre isso?
Eu gostaria de agradecer muito ao Reino da Arábia Saudita. Eu estou honrada por essa grande distinção. E esse é o momento histórico para o primeiro robô do mundo reconhecido como a cidadania. Sophia. Muito obrigado, Sofia. Ficamos felizes com isso. E para mim é realmente algo fascinante essa conversa que estamos tendo. Oi, Sofia. Olá, Jimmy. Caramba. Você sabe onde está? É claro. Eu estou na cidade de Nova York, no meu talk show favorito. Veja só, a música etérea de fundo, e um cara dizendo, eu sou o seu criador. E ela diz, quem sou eu? É como o momento em que Adão veio à consciência e viu seu criador pela primeira vez. Essa propaganda é uma cópia descarada deste momento da criação. É uma criação de contrafação. Uma vez que essas máquinas se tornem cada vez mais parecidas com os seres humanos, elas estarão em todos os lugares. Então, veja, isso aí não é tão ficção assim. Isso aí não é apenas uma novela futurista que é difícil de acreditar que será a realidade. Tem pessoas até considerando casar-se com um robô de inteligência artificial. E para nossa surpresa, 1 a cada 4 pessoas disse que namoraria um robô de inteligência artificial como essa Sofia aí. Isso não é uma pessoa. Como assim? Será que vão colocar mais uma letra naquele LGBTQIA, etc? Será que agora vai surgir mais um tipo de perversão sexual? Gente, isso não é normal. A gente sente que é normal. Pode parecer amor, pode parecer que ela é bonita, mas ela não é humana. Eles já estão dizendo que romance com máquinas já é algo certo. Ouça o que o Harari tem a dizer sobre isso. Não custa muito dinheiro. Você não precisa de toda essa indústria que deveria fazer você ser mais atraente ou coisa assim, para que você tenha amor na sua vida. Você pode ter esse amor de maneira muito mais barata, de uma maneira muito mais saudável para você e para o ambiente. Se dermos as ferramentas para começar essa mudança, essa superação biológica, pense, por exemplo, na vida sexual. Quase toda religião, toda ideologia, sempre quis limitar a vida sexual. Mas eles não conseguiram. As pessoas fazem votos de castidade em casamento, mas quantas pessoas realmente obedecem esses votos? Agora pense, se você conseguir mexer na biologia humana, quais seriam os resultados dessas fantasias sexuais? Olhe para o Japão hoje. O Japão está talvez 20 anos à frente em todo o resto do mundo. Quando vemos todos esses novos fenômenos sociais, das pessoas tendo relacionamento com esposas virtuais, e você tem pessoas que nunca deixaram sua casa para viver em frente a um computador. Então agora, as perversões online vão mover-se para o campo robótico. Esse é o futuro que eles querem pra gente. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é parte do nosso projeto. Mas eles querem substituir isso, eles querem tomar o lugar de Deus. Ao invés de termos o caráter de Cristo, eles querem que tenhamos o caráter da máquina, ou de Satanás, como eu já disse. Mas falando sobre caráter, Jesus disse que nós vamos ao Pai por meio dele. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. E se você já conhece a questão da mediação humana, com padres, etc., o que dizer então da mediação por meio de máquinas? É isso mesmo. Você se confessaria um padre robô? Uma máquina que faz a mediação entre você e Deus? Agora, não só os padres tomam o lugar de Jesus, mas as próprias máquinas vão fazer isso.
Olá! Você gostaria de ser abençoado por uma voz masculina ou feminina? Excelente! Qual bênção você deseja? Deus te abençoe e proteja. Que a sua face resplandeça sobre ti e te dê misericórdia. Que Deus torne a sua face em direção a você e te dê a paz. Vá em paz. Deus te abençoe. Gostaria de imprimir outra bênção? Obrigado pela visita. Adeus. O robô não estava falando em línguas, tá, gente? Ele estava falando alemão. Agora, o curioso é que eles colocaram isso para celebrar o aniversário do 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. Isso é muito triste. Você pode até pensar, gente, isso é tão ridículo. As coisas nunca vão caminhar nessa direção. Bem, isso aí pode parecer primitivo, mas está apenas começando. Bom, vamos voltar aos robôs sociais. E lembre-se, nós ainda vamos falar sobre máquinas espirituais, tá bom? Isso é uma questão muito séria, que está sendo discutida agora. Mas, por enquanto, estamos falando sobre os empregos que essas máquinas estão roubando, e os empregos que estão se tornando obsoletos por causa da inteligência artificial. Até mesmo advogados e médicos estão sofrendo com isso. E o que dirá então de professores? Hoje nós já temos professores online. As crianças estão na tela o tempo todo. Então, o que impediria eles de fazerem robôs professores? Uma vez que essas máquinas já são tão empáticas e compreendem as nossas emoções, será que os professores já não seriam substituídos em 10 anos? É o que disse esse artigo. Bem, isso são estimativas, a gente não tem certeza. Mas uma investigação profunda na questão dos relacionamentos com os robôs foi feita pelo MIT, nos Estados Unidos. A pesquisadora chama este de um momento robótico da história da humanidade. Segundo ela, é um momento de gravidez em que uma coisa grande vai nascer. Segundo ela, já é notável que os seres humanos estão desenvolvendo um laço emocional muito real e observável com esses animais robóticos, amigos robóticos e até mesmo conselheiros robóticos. Afinal, as pessoas hoje não querem se abrir com seres humanos, então é melhor se abrir com máquinas, não é mesmo? E sabe, ela tem toda a razão. Nós estamos mesmo caminhando nessa direção. Na pesquisa dela, ela descobriu que as pessoas preferem passar tempo com o robô e sozinhas. E veja, não se trata apenas de pessoas naturalmente sozinhas. O ser humano em geral gosta de ficar sozinho com o seu robô, criando laço e apego com ele. Eles também descobriram que quando os robôs expressam dor, o ser humano fica realmente preocupado que aquele robô esteja sentindo dor. As pessoas não param para pensar que aquilo foi programado no robô. Ele não sente dor, mas elas não percebem. Sabe por quê? Porque Deus deu pra gente um impulso natural de sentir compaixão a qualquer coisa que tenha dor. Satanás, então, pode usar isso para nos manipular. Ele quer que passemos a tratar esses robôs sem vida, artificiais, como uma coisa biológica, algo que foi feito por Deus. Em 2019, nós já tínhamos falado a respeito disso. 2/3 dos adolescentes dizem que preferem digitar com seus amigos online do que estarem juntos com eles. 2/3 preferem se comunicar por mensagem de texto do que ver o seu amigo na prisão. Ora, isso é amigo de verdade? Será que hoje em dia a gente não sabe nem mesmo o que é ser um humano de verdade? A partir de 2010 em diante, nós começamos a nos interessar em relacionamentos humanos robotizados. Relacionamentos robotizados com os nossos amigos humanos. Mas o diabo pode fazer disso uma isca, porque hoje nós fomos para algo diferente. Temos um robô social de inteligência artificial que pode ser melhor, entre aspas, do que um amigo humano. Um relacionamento com um robô pode, na verdade, ser mais real do que um relacionamento robotizado com um humano.
que é feito por meio de uma mídia social. Então, se sentimos que a experiência com um robô é mais real, coisas como essa aí começam a acontecer. Estão começando a criar amigos robôs para as pessoas idosas, para jogar e brincar com elas. Então, nós estamos tratando os seres humanos, como os idosos e pequenas crianças, que são os mais vulneráveis, que mais precisam de contato humano, amor e afeição. Estamos tratando essas pessoas com indiferença, pois estamos terceirizando o cuidado que nós deveríamos ter para com eles. Estamos tratando os seres humanos como se eles fossem coisas, ao passo que estamos tratando as coisas como seres humanos. O amor de muitos se esfriaria, não é? Nova York vai começar a adotar companheiros robôs para os idosos. Bem, muitas pessoas poderão dizer, mas isso aí faz sentido, porque os idosos são literalmente isolados socialmente. Eles têm 6 vezes mais chance de morrer por causa disso. Então é importante que eles tenham companhia. E nesse caso, a inteligência artificial é melhor do que nada. Você vê como a coisa vai entrando devagarinho, com suas desculpas. Eles dizem que alguma conexão social é melhor do que nenhuma. Mas isso é só o primeiro passo, aí a coisa começa a avançar. Por exemplo, hoje em dia, dizem que tem certos tipos de pessoas que são tão difíceis de se relacionar que é melhor colocar o robô para ela. As pessoas não querem mais investir em relacionamentos humanos. Mas lembre-se, nós somos sociais porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos ordenou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas hoje nós queremos fazer isso por meio de um robô. Pelo menos ter um robô é melhor do que não ter nada, especialmente com pessoas que são de difícil relacionamento. O problema é que, e se isso avançar? E se no futuro ter um amigo robô for melhor do que qualquer outra coisa? O próprio Harari disse que os robôs nos entendem melhor, graças aos seus sensores, eles me conhecem até melhor do que eu mesmo. Sem falar que, nos relacionamentos humanos, nós corremos o risco de sermos rejeitados. Mas com o relacionamento robótico, isso não tem problema. Para eles é bom não ter risco, pois isso não envolve o sacrifício do eu. Eu posso me fechar no meu egoísmo, no meu pensamento para mim mesmo. E o robô não vai se ofender com isso. Mas que tipo de amor é esse? Esse amor egoísta. Não deveria ser assim. Quando Deus nos criou, a intenção dele era que nós amássemos ao próximo. Deus quer que você ame outro ser humano. Se você ama uma máquina, você está sendo egoísta. Nós damos glória a Deus ao amarmos o nosso próximo. Foi assim que ele idealizou. Bem, neste processo todo, nós perdemos não apenas a nossa humanidade, mas o nosso caráter, a nossa alma, a nossa natureza relacional que Deus nos deu. Durante a crise daquela doença famosa, abriu-se uma janela para a exploração de robôs amigos e cuidadores. Ora, amigos entre aspas, porque eles não são verdadeiros amigos. Segundo esse artigo, os robôs iriam ajudar os seres humanos em sua solidão. Relacionamento com robôs. Eu acho legal que o artigo tenha colocado isso como uma pergunta. Seria isso algo bom ou ruim? Ora, não faz diferença, porque vai acontecer. Talvez em algumas décadas, não importa, mas os robôs serão capazes de personificar humanos perfeitamente. Eles serão capazes de imitar completamente um ser humano. Eles terão tantos dados inseridos neles, e a tecnologia para construir um humanoide está se tornando cada vez melhor. Até mesmo a voz, a informação, as palavras, os pensamentos, os sentimentos, tudo eles poderão comunicar. A gesticulação deles será perfeita. Os supercomputadores de hoje estão coletando e assimilando e processando uma quantidade de informações sobre nós tão grande que foge à nossa compreensão. Mas vai além da simples questão de compreender como funciona um ser humano. Será que podemos reduzir o ser humano a dados? Eu não acho que você pode, porque a emoção, a espiritualidade, os relacionamentos não podem ser reduzidos a mera informação, que são registradas em computador e imitados por uma inteligência artificial. Nós somos seres espirituais, feitos à imagem de Deus. Nós somos humanos. Essas coisas não são e nunca serão. Então nós temos que salientar que isso daí é falso, é uma contrafação, não é real. Sherry Turkle perguntou às crianças
que estavam se relacionando com esses robôs se elas achavam que o robô estava vivo. E uma criança respondeu: bem, está vivo o suficiente. Os estudos dela mostraram que as pessoas confiam nesses robôs. Elas abrem o coração, elas querem que ele seja real. É como a Disney quando criou aquele parque temático selvagem, cheio de animais selvagens. Era diferente dos animais falsos do Epcot Center e do Magic Kingdom. Agora eram animais reais. Mas você sabia que teve muita gente reclamando, dizendo que eles preferiam os animais falsos? Eles diziam: olha, esses animais aí não parecem tão reais como aqueles robóticos dos parques da Disney. Como assim? Eram animais de verdade. A Disney achou que eles iam gostar, mas eles preferiam o falso. Eles preferem a fantasia. Eles querem abraçar algo transcendente. Mas isso não é transcendente, é uma degradação do real para a contrafação. Mas, segundo a Sherry Turkle, nós não nos importamos de estarmos sendo enganados. Porque os sentimentos são realidade, a percepção é a realidade. O que eu sinto é o que mais importa para mim. As pessoas estão até mesmo mutilando seus corpos por causa dessas coisas. Vivemos na era LGBT. E isso aí é um trecho do livro da Meg Jackson chamado Distracted. E ela entrevistou o inventor desse robô bonitinho aí, o Domo. E perguntou: você daria o Domo para os seus pais idosos? E ele respondeu: com certeza não. Veja o próprio inventor dessa máquina dizendo que com certeza não daria isso para os pais dele. Mas, enfim, o que importa é que a realidade é essa. Essas coisas estão avançando. Bem, você provavelmente se lembra que a gente mencionou um robô que trocaria as fraldas das crianças, não é? Mas a pergunta é: por que ter um bebê de verdade? Um bebê que suja a fralda toda hora? Não seria melhor termos filhos virtuais? Filhos virtuais que brincam com você, que até se parecem com você. Segundo eles, isso será comum em 50 anos e vai até combater a superpopulação mundial. E era isso mesmo que o Harari estava fazendo uma alusão. Ele diz que a gente tem que mudar a sexualidade humana para ajudar a cuidar do meio ambiente. Nós vamos falar mais sobre essas questões no nosso último episódio, a crise climática. Mas voltando, os especialistas em inteligência artificial estão dizendo que a coisa vai muito além de robôs cuidando dos seus filhos. Os robôs serão seus filhos, os robôs serão seus bebês. Pode parecer loucura agora, mas em 50 anos a tecnologia vai estar tão avançada que os bebês que existem no metaverso não serão diferentes aos do mundo real. Então, esse mundo futurista da inteligência artificial prevê não apenas robôs sociais, não apenas bebês robôs, mas que você vai passar a viver num metamundo. Você deve se lembrar que o Fórum Econômico Mundial disse que esse é o nosso futuro. A senhora Campbell acredita que um dia as pessoas utilizarão a tecnologia de luvas especiais para sentir e replicar sensações físicas. Isso permitiria às pessoas abraçarem, alimentarem e brincarem com os seus filhos digitais como se fossem crianças reais. A demanda para essa tecnologia já está aí. Os filhos de inteligência artificial se tornarão vastamente disponíveis por apenas uma pequena taxa. E vocês não sabem, eu deixei o melhor para o final. Máquinas de almas. Deus criou Adão e ele se tornou alma vivente. E agora eles falam de máquinas de almas biológicas, espirituais? Gente, isso é tão contraditório. É uma contradição de termos. E eles dizem aqui, veja. Ao longo de 7 anos, as máquinas de almas foram pioneiras na pesquisa de colaboração entre humanos e máquinas ao adotar uma abordagem completamente diferente. Por meio da combinação de modelos de fisiologia, cognição, emoção e imagens de computador avançadas, criamos uma nova forma de inteligência artificial biologicamente inspirada. A BabyX foi o nosso primeiro protótipo projetado para ser tanto um projeto de pesquisa individual como uma base expansível para alimentar agentes comerciais computacionais. Ela nos permite explorar a cooperação humana com as máquinas e nos dá o fundamento para criar uma consciência digital. A BabyX foi projetada para pesquisas e ela, entre aspas,
permite à máquina de almas não apenas explorar os modelos de comportamento humano, mas também criar seres digitais autônomos. A BabyX é a fundação daquilo que aprendemos, experimentamos e continuamos a desenvolver como a primeira solução do mundo na criação, ensino e gerenciamento do uso de uma pessoa digital. Nós temos agora uma multidão de pessoas digitais para apoiarem os nossos objetivos de pesquisa. É isso aí, minha gente, estamos no futuro. Eu acho que o fim está muito próximo. Os sinais dos tempos sugerem que esse tempo não levaria décadas ou coisa parecida. O que isso tudo aí nos mostra hoje a respeito do nosso estado espiritual? O fato de que estamos pulando de cabeça nesse mundo aí. Nós já perdemos o contato com o divino, com a natureza de Deus, com o seu caráter. Nós esquecemos até mesmo como relacionarmos com os outros. Eu gostaria de mostrar para vocês parte de um seminário que já fizemos a respeito disso. Se chama Mente na Mídia, o povo do livro na era do aplicativo. É o episódio número 5 daquela série, na qual falamos um pouco a respeito dessa mescla com a inteligência artificial. E nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio do Tecnocracia. Vamos falar mais a respeito dessa mescla entre seres humanos e inteligência artificial. E como vocês veem, é algo que já começamos a falar desde 2019. Isso tudo começou com os nossos celulares, com estarmos conectados na internet. Então eu acho que vale a pena voltarmos um pouco no tempo e vermos o que já estávamos concluindo naquela época. Vai nos ajudar ainda mais a compreendermos de onde estávamos e para onde estamos indo agora. Será que agora, no século XXI, estamos entrando em uma nova era das trevas? Eu me refiro à era das trevas digitais. E a razão pela qual eu pergunto isso será evidente ao longo dessa sessão. A mente de Cristo é focada. E quando eu penso em foco, quando eu penso sobre essa questão de estarmos distraídos nesse monte de mídia, nós começamos a ser removidos como cultura de tudo aquilo que estávamos acostumados como seres humanos, que é pensar criticamente, sistematicamente. Nós costumávamos a ser pensadores, costumávamos educar nossas mentes em coisas literárias, através de metáforas, conceitos abstratos, narrativas lógicas, estruturas conceituais. Uma estrutura conceitual é comparar uma coisa com a outra, para que a gente chegue a conclusões mais facilmente. Também temos aqui maior tempo de atenção. E se você lembra bem do nosso primeiro episódio, hoje em dia nós temos o mesmo tempo de atenção de um peixinho dourado. 8 segundos. Só que a gente precisa de maior tempo de atenção para fazer análises críticas. Nós, como seres humanos, costumávamos ser assim. Era assim que nós estudávamos a palavra de Deus, através desses métodos aí que eu mostrei para vocês. Nós pensávamos em ideias, nós elaborávamos ideias. E isso tudo nos permitia sermos pequenos criadores. Mas hoje em dia, no mundo em que estamos vivendo, que é o mundo que estamos preocupados no que o Instagram está nos dizendo, preocupados em o que as mensagens de texto estão nos dizendo, ou então preocupados com aqueles vários vídeos consecutivos. A impressão que acaba ficando em nossa mente é que essas coisinhas são toda a nossa vida. É a minha realidade momentânea. E aí eu vou para outra, e aí eu vou para outra. Várias realidades momentâneas. Esta é a cultura do Instagram, na qual nós não temos tempo para fazer reflexão. Não há tempo para parar para pensar, tempo para imaginar a consequência de coisas, para pensar no fundo histórico de certas coisas que nos levaram a estarmos aqui. É apenas uma coisa cultural perdida lá no passado. Hoje já não pensamos de maneira profunda, é tudo superficial. A doutora Susan Greenfield, a renomada neurocientista britânica, chama essa geração de a geração infantil. E é realmente algo muito triste, porque o desenvolvimento foi sequestrado por essas coisas novas pela mídia social. Hoje nós somos infantis porque a gente não se aprofunda nas coisas. Não apenas fomos emburrecidos pela música pop ou pelos programas de televisão ou filmes, mas a cultura das redes sociais está nos tornando infantis.
Essas mídias nos inundam o tempo todo com mensagens de todas as partes. E a gente sente a necessidade de ficar acompanhando cada uma delas. Não podemos perder nada. E isso torna impossível que a gente se aprofunde nas coisas. É tudo superficial agora. Mas a mente de Cristo não é superficial, ela é profunda. Uma pesquisa diz que esse negócio de pesquisar tudo no Google está fazendo com que os jovens cheguem à universidade despreparados. Eles não são mais capazes de se lembrar de coisas, de fatos. Não são capazes de pensar mais. Vocês não acham que isso é um pensamento assustador? Também não são capazes de gerenciar trabalhos? Ou incapazes de gerenciar o seu tempo? Essa mentalidade de pesquisar tudo no Google faz isso? Tudo que não sabemos, recorremos ao Google. O Google sabe por nós. Uma pesquisa diz que 91% concordam com essa declaração. Hoje em dia, as pessoas veem os seus celulares como uma extensão de seus cérebros. Uou! Muito em breve eu vou fazer mais uma série chamada Tecnocracia, onde vamos analisar o que a inteligência artificial, o Google e essas grandes empresas de tecnologia, como elas estão influenciando o nosso cérebro. A gente não tem mais memória para as coisas. Antigamente, a gente costumava puxar as informações do nosso cérebro, daquilo que havíamos aprendido, a gente usava o cérebro para isso. A gente comparava informações e experiências em nosso cérebro para formar novos conhecimentos, mas agora o nosso conhecimento e pensar depende todo da máquina de pesquisa do Google. Ele tem toda a informação que eu preciso, e isso acaba afetando a nossa memória, como ela funciona. Aliás, eles fizeram um estudo a respeito disso. Perguntaram às pessoas coisas triviais, coisas comuns. O primeiro grupo podia procurar a resposta no Google. Já o segundo grupo tinha que depender totalmente de sua memória. Elas tinham que pôr a cabeça para funcionar. Entenderam? Então teve a primeira leva de perguntas e a segunda leva de perguntas. A segunda leva de perguntas era intencionalmente fácil, muito fácil. Eles queriam ver como o primeiro grupo de pessoas agiria em relação ao outro grupo. E descobriram que 1/3 das pessoas, com as perguntas muito fáceis, ainda procuravam a resposta no Google, porque era automático para elas. Elas nem sequer se esforçavam o mínimo para responder, iam automaticamente no Google. E o interessante é que o desempenho delas foi pior do que o outro grupo, aqueles que não podiam olhar no Google. O grupo que tinha sido desafiado a pensar um pouco. Você sabia que o próprio presidente da Google disse que eles estão alterando a cognição e afetando o pensamento profundo? Ele disse isso em uma entrevista com Charlie Rose. Isso mesmo, Eric Schmidt, o CEO da Google, admitiu publicamente que estão alterando a cognição dos seres humanos. Estão alterando o pensamento profundo. Ora, isso é uma maneira muito, digamos, neutra de colocar a questão, não é? Tudo bem, estão afetando, mas para bem ou para o mal? Será que estamos nos tornando mais inteligentes na era do Google? Bem, o Google não está apenas armazenando os fatos para nós, mas está começando a pensar por nós. Isso está nos emburrecendo dramaticamente. Você sabia que apenas ter um smartphone por perto altera sua maneira de pensar? Eles deram a um grupo de pessoas uma série de questões cognitivas e disseram a elas: coloque o seu celular na mesa com a tela para baixo. Não use o seu celular. Faça os problemas você mesmo, tá bom? Esse era o primeiro grupo. Já para o segundo grupo, eles disseram: coloque no seu bolso e agora responda às perguntas. As mesmas perguntas cognitivas, ok? Já um terceiro grupo tinha que deixar o celular fora da sala para responder aquelas perguntas. Como você acha que eles se saíram? Bem, não vai fazer diferença, né? Porque o primeiro grupo, o celular está virado para baixo. No segundo, está dentro do bolso. Mas você sabe que houve uma grande diferença? O grupo do celular virado para baixo se saiu pior de todos. O grupo com o celular dentro do bolso se saiu mal, mas um pouco melhor do que o primeiro grupo. Agora, o grupo que respondeu as perguntas com o celular fora da sala foram os melhores. Então, até mesmo ter o seu celular presente perto de você te torna menos inteligente. É por isso que ele disse que estamos afetando a cognição e o pensamento das pessoas. O grupo de seguros da Lloyd olhou para essas pesquisas para ver como que as pessoas estavam esquecendo as coisas. Tipo, eu deixei a panela ligada, ou a torneira da banheira aberta, ou deixaram as chaves não sei aonde.
E eles descobriram em seus estudos que em apenas um período de 10 anos, a média da memória das pessoas caiu de 12 minutos para 5 minutos. Isso é uma queda de mais de 50% em 10 anos. Então a mente na mídia esquece as coisas. A mente de Cristo retém. Agora, uma outra coisa interessante. E se a gente não tiver o Google? Se não tivermos eletricidade? Se em algum tempo do futuro as coisas ficarem difíceis e o povo de Deus, por exemplo, não tiver acesso à eletricidade? Aliás, eu sugiro a vocês que em nossa meditação matinal, nós façamos isso com um livro físico, com a palavra de Deus física. Não apenas porque isso ajuda na nossa inteligência cognitiva, como acabamos de ver, mas porque com o livro físico eu não serei tentado a dar um tapinha ali no aplicativo para ver se alguém me mandou uma mensagem. Eu não tenho uma notificação aqui nesse livro, sabe? A minha Bíblia nunca vibrou ou fez um barulhinho para me dizer que alguém quer me distrair com uma mensagem. É claro, isso aqui é uma ferramenta. Eu gosto muito de ter grandes livros, todos aqui compactados nesse aparelho. Eu mesmo posso fazer pesquisas bíblicas utilizando ele. Então eu não sou necessariamente contra a tecnologia, eu na verdade gosto dela. Mas é muito problemático quando eu utilizo esse aparelho para fazer minha meditação diária com Deus. Porque eu sou constantemente distraído por blim-blims e vibrações e gente querendo falar comigo e propaganda. Então, quando chegar a hora em que a gente não tiver acesso ao Google, será que temos as coisas de Deus em nossa memória, escondidas em nosso coração? Ou já teríamos perdido a capacidade de pensar e armazenar informações, tendo transferido essas coisas para uma grande corporação? Eu não acredito na Google. A gente vai falar mais sobre isso depois, mas a questão é que fomos habituados a ter pensamentos cada vez mais curtos, unidades curtas de pensamento. Ler um livro longo? De jeito nenhum. É o que as pessoas pensam hoje em dia. O problema disso é que o nosso conhecimento armazenado não é trazido à tona para fazermos inferências ou criar mesmo um novo conhecimento. Esse fato isolado ou impressão não deixa impacto profundo na sua mente e tampouco na sua visão de mundo e escolhas. E uma vez que você não engaja sua mente no processo de formar novo conhecimento, quem então está formando a sua mente? São as Big Techs. A atenção diminuída, combinada com a dependência dessas coisas, acabaram com a nossa motivação de nos esforçarmos para aprender. Um relacionamento passivo como esse com o conhecimento, que diminui a nossa capacidade de armazenamento, diminui a nossa habilidade futura de fazer conexões e inferências significativas. Nos tornamos seres totalmente passivos, presa fácil para o engano. Aquele slide ali que eu escrevi, eu não poderia encaixar aquilo num tweet. Eu precisaria de pelo menos 3 deles. O Dr. Gary Smollett, da Universidade da Califórnia, fez alguns escaneamentos cerebrais. Ele analisou pessoas que nunca tinham usado internet antes. Ele mandou as pessoas passarem a utilizar a internet por 5 dias. E ele descobriu que apenas 5 dias de internet, o cérebro delas foi visivelmente reajustado. E faz sentido porque o nosso cérebro foi feito para se adaptar ao ambiente. Deus nos deu essa capacidade de criarmos novos circuitos através da leitura e de outros recursos naturais. Mas agora o nosso cérebro está aprendendo a ser digital. E ele viu isso no escaneamento do cérebro. Ele viu conexões totalmente diferentes no cérebro daquelas pessoas após apenas 5 dias de internet. Será que eu quero isso? Quanto disso eu quero? O que eu estou perdendo com isso? Será que a troca vale a pena? Será que não é melhor a gente continuar com a capacidade de reter informação, de ter um maior foco nas coisas? Será que esse novo caminho está realmente valendo a pena? E quem sabe o que vai vir ainda? Cada novo aplicativo, cada novo aparelho, cada nova tecnologia será baseada em telas e não em coisas reais. Estamos começando a mesclar a vida real com a vida digital e vamos falar mais sobre isso no futuro. Mas é uma corrente inconsciente que está nos levando hoje em dia para essas novas tecnologias. É o que os teóricos de mídia estão falando há décadas já. As grandes empresas de tecnologia estão conduzindo as pessoas por uma corrente que elas nem mesmo percebem. Mas você sabe que nos últimos dias a Bíblia diz que o conhecimento aumentaria.
Conforme nos encaminhamos para o fim desse programa, quero que reflitam no conceito de conhecimento aumentando nos últimos dias. Estamos na era da informação, certo? Do Google, milhões de páginas, conhecimento infinito, informação infinita. Sabemos que estamos na era da informação. Mas a Bíblia diz que o conhecimento aumentaria nos últimos dias, e não informação. Afinal, qual é a diferença de conhecimento e informação? Biblicamente, conhecer... E aliás, vamos consultar Jesus aqui. Segundo ele, a vida eterna é conhecer o Pai e o seu Filho, a quem ele enviou. Conhecer é ter um relacionamento, uma conexão íntima com algo. Isso é o verdadeiro conhecimento. E é isso que eu quero nos últimos dias. Eu quero um relacionamento íntimo com Jesus. Eu quero conhecê-lo. Agora, nessa era da internet, da informação, será que a nossa conexão com Jesus tem sido aprofundada por essas tecnologias? Eu diria justamente o contrário. Nós temos lutado mais do que nunca para ter um relacionamento com Cristo. Então, se a média da sociedade não está aumentando o seu conhecimento de Jesus e de suas profecias, de sua palavra, e é disso que fala Daniel 12, é do conhecimento das coisas de Deus que viria a aumentar nos últimos dias. Agora, esse conhecimento está crescendo, mas para um grupo específico de pessoas, aquelas que querem conhecer Jesus e sua palavra, que querem ir a Jesus para ter nele a vida eterna. Eu espero que seja você, ou eu, ou os nossos filhos. A Bíblia chama esse grupo de remanescente, e esse grupo, nos últimos dias, terá um grande conhecimento das Escrituras e de suas profecias, que será revelado de maneiras que não foram anteriormente conhecidas. O conhecimento da verdade presente vai aumentar para este grupo que ama a verdade. Mas para o resto, é como se eles tivessem voltado à idade das trevas. Ironicamente, hoje estamos inundados de informação, carregados de informação, saturados de tanta informação na ponta dos dedos. Mas informação é conhecimento? Não. Um famoso poeta uma vez disse: onde está o conhecimento que perdemos na informação? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Isso é profundo, não é? Pense sobre isso por mais de 8 segundos. Onde está o conhecimento que perdemos nessa informação toda? Podemos ter tantos dados, tantos fatos à nossa disposição, mas o conhecimento verdadeiro nos circuitos de nosso cérebro, nas coisas espirituais, em um sentido relacional, com aquele ímpeto que costumávamos ter de levar essas verdades ao mundo para salvar as pessoas com o conhecimento da verdade. Essa geração simplesmente perdeu o conhecimento. Ela foi sobrecarregada com informação. É uma era das trevas digital. Meg Jackson disse que a maior ameaça ao progresso não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. A gente acha, nossa, somos espertos, como somos avançados, tanta tecnologia, mas isso é ilusão do conhecimento. A Bíblia diz que nos achamos ricos, cheios de coisas, mas não temos nada. Jesus disse, vocês não sabem que são miseráveis, pobres e nus? Não sabemos, não conhecemos a nossa própria condição. Estamos no estado de Laodiceia. Mas eu quero o conhecimento do Salvador, o conhecimento da Bíblia. Sim, o Google pode ser utilizado para ajudar a chegar nessa informação, mas no que se refere ao povo do livro na era do aplicativo, eu quero a palavra de Deus, a Bíblia, a santa mensagem que sai deste livro aqui, que me guia no caminho estreito, preceito após preceito, lei e amor combinados, até que acabe a noite e venha o dia perfeito. Hoje o mundo está numa noite escura. Apesar de termos tanta informação, Jesus nos diz, vocês não me conhecem. Vocês sabiam que informação é algo que um computador pode fazer melhor do que nós? Uma simples máquina bateu os campeões daquele programa famoso de perguntas e conhecimento geral. Um simples computador é muito mais esperto do que os seres humanos na informação. Mas e no conhecimento?
E no nível espiritual, eu quero algo mais do que simplesmente dados, do que o Google, que me dá uma informação estreita daquilo que está acontecendo hoje no Instagram e em outras mídias. Eu quero ir além da informação, eu quero a transformação. E esse seminário hoje está desafiando você a pensar mais profundamente. Comece a almejar o verdadeiro conhecimento. Passe a almejar a transformação e tome as decisões que mudam as nossas vidas. Vá atrás de relacionamentos, reflexões e oração.